te dissesse que sair da Matrix é possível? Mas e se eu te dissesse que sair da Matrix não é você sair dessa realidade, mas é você se desprender da consciência que você tá hoje? E se eu te dissesse que o medo, o desejo, os teus traumas, ele te prende nessa Matrix e que você pode ser o programador se você despertar dela? Depois que o primeiro episódio foi no ar, eu fui questionada algumas vezes ali. Algumas pessoas falaram, eu acho que ela realmente ainda tá presa na Matrix e não saiu. A pergunta é, quem realmente saiu da Matrix? Quem realmente tá desperto? A questão é que, se você não assistiu o primeiro episódio, volta lá para você entender. É que a Matrix, diferente do que talvez algumas pessoas acham, que a gente vai sair deste mundo, dessa realidade e viver talvez numa outra, isso não existe. A Matrix, ela é totalmente mental. E sim, é possível a gente começar a se despertar dela. Então, esse episódio é para você que quer assistir a continuação. E hoje a gente vai falar como que a gente começa a entender e a viver bem nessa realidade que a gente vive. E aí, esse é o objetivo desse vídeo. O ponto é que sair da Matrix não vai acontecer assim num piscar de olhos. Ele é um processo. E esse podcast, Saindo da Matrix, ele foi realmente configurado para despertar alguns gatilhos e aí sim a gente liberar, de certa forma, a consciência que a pessoa vive naquele momento. Entende a consciência como se fosse degraus. Assim como a gente evolui de conhecimento ou financeiramente na vida, a consciência também é dessa forma. Cada um está preso num degrau específico. E aqui a gente vai fazer a comparação um pouco de como que você alcança gatilhos para você talvez subir de nível. E aí, quando você expande a consciência, você consegue subir de nível também em todas as áreas. E esse é o ponto. Fazendo uma associação com o filme da Matrix, agora na continuação, que é o filme 2 e 3, o Neo, que é aquele personagem, ele foi colocado como se fosse o Messias, equiparado a Jesus mesmo. Ele veio, então, foi descoberto, ele foi desperto, na verdade, abruptamente pelo Morfeu, para salvar aquelas pessoas que ainda dormiam dentro da Matrix, em tese, né? Que eram usadas para abastecer o sistema das máquinas. E o que acontece? O mais legal é que dentro do filme, no final ali, quando ele chega numa porta específica para conversar com o arquiteto, ele vê que, na verdade, ele estava na 6ª versão dele mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era um próprio programa que foi produzido pela Matrix para reinstalar o sistema quando estivesse num caos. E aí instalava uma nova versão. Então, na verdade, ele era um programa que ele foi feito pelo próprio sistema para reconfigurar. Fazendo uma analogia com a gente, por que não é também a mesma forma? A diferença é que lá dentro do filme, eles realmente se despertavam e viviam num local diferente. Acontece que aqui, onde a gente vive agora, quando você se desperta, você passa a ser o programador da sua vida. Basicamente é isso. Na verdade, você vai começar a ter o comando suficiente, você vai ter todas as ferramentas para você co-criar a tua realidade nesse mesmo sistema que a gente vive agora. Tu não vai sair daqui do planeta Terra e vai para outro lugar. A gente não existe um grupo de pessoas vivendo em outro local. A questão do sair da Matrix é a gente expandir a mente de tal forma que a gente começa a viver bem nessa simulação. Se é uma simulação real ou se não é, o que importa? O que importa é a gente viver bem nela. E aí é que tá o ponto. Como que a gente faz isso? Mas para isso eu vou ter que te falar como que a Matrix controla a gente. Como é que o sistema controla a gente? E é muito legal porque assim como Jesus falava em parábolas, esses filmes que parecem ficção científica
no fundo, essas pessoas receberam as chaves para tentar mostrar pra gente começar a entender de fato como que o sistema é manipulado. E aí que tá. Então vamos lá. O sistema ele controla a gente basicamente através do medo e do desejo. São os dois principais pontos. Fora isso, tem a alimentação industrializada, tem as mídias sociais que controlam também, tem o mundo farmacêutico, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos entrar nesse detalhe talvez num próximo vídeo. Vamos se atentar aqui à questão do medo e do desejo. A gente muitas vezes cresce financeiramente falando por medo de ficar naquela escassez. Eu conheço várias pessoas, inclusive eu mesma fui uma delas, que vivi uma realidade muito diferente da qual eu vivo hoje e por conta disso eu não queria repetir padrões e me tornar as pessoas que eu convivia, aquele meio onde eu nasci. Isso me impulsionou de tal forma que eu fui lá, estudei, ganhei dinheiro, entrei no mundo corporativo e entendi como que eu poderia quebrar o bloqueio financeiro que eu tinha. Eu fui impulsionada pelo medo naquele determinado momento. Só que daí, um monte de pessoas, e assim como eu, acaba que o medo, mesmo que te impulsionou, ele te bloqueia novamente. Porque a pessoa que você foi para chegar até aqui não vai ser a mesma para te levar em outros patamares. Para isso, a gente sempre tem que elevar o nível que a gente está, seja de conhecimento, seja de meio, as pessoas, um ambiente. Aí a gente tem que aprender novas habilidades, porque até então, aquelas habilidades te levaram até ali. Para você atingir um próximo nível, você tem que aprender coisas novas. O medo é uma forma com que o sistema consegue nos controlar. Mantém a gente na escassez, mantém as pessoas como se fossem bois na fila do abate. A gente só está vivendo a nossa vida, mas não sabe o que está rolando. A gente só está seguindo o jogo que alguém lá de cima, que nem as teorias das conspirações, desenharam um plano para isso. Outro meio é o desejo. O desejo, ele nos controla. E é muito louco porque, assim, chega a ser até contraditório. Porque a gente acha que eu fazer o que eu quero é liberdade. Mas quando eu me entrego àquele desejo momentâneo, isso me controla. Porque daí eu não tenho ação suficiente para construir e co-criar a vida que eu mereço. E não a vida que eu quero ter naquele momento. E é engraçado quando você consegue fazer essas conexões neurais e entender como é que isso funciona verdadeiramente. Tem um livro que eu tô lendo ele ainda, confesso, não terminei, porque ele é um livro extremamente pesado, assim, uma energia realmente ruim, para não dizer outra coisa, que é As 48 Leis do Poder. A Lei 29, ela fala que planeje até o fim. E tem uma frase logo no início que ele faz a comparação nos tempos antigos, de acordo com a história, a mitologia, onde que os deuses eles têm a visão do futuro, diferente dos homens que não têm. Então, nesse ponto, eles ficam lá de cima, tipo do Olimpo, os deuses olhando a gente, os homens aqui embaixo, se estrupiarem, no sentido de que a gente é muito imediatista e vive só o momento porque a gente não consegue ter a visão do futuro. O fato é que tem uma frase que fala bem assim: os homens, por sua vez, eram vítimas do destino, prisioneiros do momento e das suas emoções, incapazes de ver além do perigo imediato. Essa é a Lei 29. E é bem isso. A verdade, o desejo faz a gente querer viver esse momento, ter recompensa instantânea. Por conta disso, a gente acaba se perdendo, não consegue construir a vida que a gente deseja e a gente fica vivendo só aquilo e vira prisioneiro das nossas próprias emoções. Esse é um método que a Matrix literalmente controla a gente. Quando a gente começa a ter disciplina e começa a criar e ter o poder verdadeiramente de Deus que está interno dentro da gente e consegue remanejar, utilizar de todas as ferramentas do universo a nosso favor, a gente consegue ter a visão.
O Flávio Augusto também, aquele bilionário, ele tem uma fala, e eu fiz um curso, fui num evento dele, da Trinca, junto com o Joel, Caio Carneiro, e fiz um curso deles. E ele fala uma coisa que é fantástica, que a visão é muito maior do que o poder. No sentido de que, quando você tem a visão do futuro, que você planeja, você sabe definitivamente aquilo que você quer, você tem um propósito muito grande atrelado a isso, o caminho, ele vai sendo construído ao longo que você começa a dar o primeiro passo. A visão, indiferente se a luz está acesa ou está apagada, ela tem que existir. Tanto é que, se a gente faz essa analogia, apaga a luz aqui agora, eu não consigo, vocês não conseguem me enxergar e eu não enxergo vocês. Eu não consigo ver se tem uma pedra no meio do caminho, eu não consigo andar daqui até o final da rua. Todavia, quando está aceso a luz, aí eu consigo ter o olhar para a direção. A analogia é a mesma. A gente só precisa estar consciente o suficiente, desperto o suficiente, ter um objetivo muito claro para construir uma visão, usar o nosso poder a favor e aí ser o programador da nossa própria vida. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. O mais legal de tudo isso é que, quando falando assim, às vezes parece complexo. Tá, mas Lud, qual que é a chave então? O que eu tenho que fazer? É que são pequenos passos, entendeu? O problema é que essa questão da gente querer ter as coisas agora, muito rápida, e viver o momento e querer que as coisas acontecem no piscar de olhos, faz a gente ficar cego, porque a gente não entende que são as pequenas atitudes. É você utilizar de toda a energia que nós já temos dentro do corpo a nosso próprio favor. É você dormir bem, porque quando você dorme bem, você acorda bem e você tem energia suficiente para usar ao teu favor. É você se alimentar bem. Lembra lá, não sei até que ponto vocês conhecem, mas da pirâmide de Maslow, existe lá os níveis, né, de necessidade básica. Então, aquelas necessidades básicas, elas têm que ser cumpridas. A gente tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que pensar na segurança, para daí a gente parar de pensar no básico e começar a criar coisas. Então, pequenos detalhes. Eu fiz a analogia da bateria de autoestima no vídeo passado, e aqui para mim, é sobre isso. Porque, assim, quando a gente tem autoestima suficiente para cuidar da gente, do eu interno, primeiro, aí a gente começa a ir na academia e se sente bem no ambiente, a gente começa a estudar, ler livros que vai expandir a nossa mente, a gente para de assistir tanta TV, porque a TV é outra coisa, a mídia controla totalmente. Todos esses filmes que eles colocam na Netflix é para isso, é para te controlar. Mas enfim, volto aqui. Essas pequenas atitudes que você vai começar a controlar pelo teu dia, vai recarregar a tua energia e você vai utilizar toda essa potência para a tua própria criação. O fato é, você pode continuar no jogo e sendo um boneco, só vivendo dentro dessa Matrix, mas aí tá tudo certo, você vai viver essa vida que você tem, ou tu pode começar a despertar e entender que você pode ser o seu próprio programador. E aí que tá a chave. Já pensou? Você começa quase que assim, didaticamente, escrever o teu próprio código. Agora eu quero viajar. Agora, daqui um pouco, eu quero ter 2 filhos. Meus filhos vão estudar em escolas particulares e eu vou querer conhecer outros países. O que move a gente também é os desejos. Só que, em vez de eles serem momentâneos, transforme ele em sonhos. Quais os sonhos que você quer realizar esse ano ainda? Qual o sonho que você quer realizar o ano que vem? Comece a planejar.
Comece a se cuidar, cuida da tua mente, cuida do teu corpo. A tua mente é a consciência, o teu corpo é a tua consciência materializada. É por isso que a gente vive aqui nesse sistema. E esse sistema é o sistema que a gente tem. Só que por que eu vou viver nele infeliz, passando fome, ou triste, ou na comparação, se eu posso criar a vida que eu quero, sabendo as chaves corretas? Deus habita em você. Deus habita em mim. Então, e é engraçado, agora eu vou fazer uma analogia rapidinho à história. Mas quando você começa a estudar a história e você vê grandes pessoas no mundo mesmo, das guerras, da história antiga, Roma, Alexandre o Grande, eu fui buscar isso daí, fazer essa pesquisa. A diferença desses caras, dessas pessoas que conquistaram grandes coisas no mundo, é porque eles literalmente se achavam o próprio Deus. Alexandre o Grande mesmo é uma referência divina para isso. Que era um moleque de 20 e poucos anos, que veio numa cidadezinha que era um ovo e acabou conquistando toda a Pérsia. Vai lá estudar a história dele, que é bem legal. Por quê? Porque ele acreditava que ele era filho do próprio Deus e foi estudar sobre isso. Ele entendeu que ele tinha todo esse poder e quando ele confiava em si mesmo, ele conquistou o que ninguém jamais naquela época achou que seria possível. A questão é que você é Alexandre o Grande, eu também sou. É só a gente entender e usar o nosso poder para isso. Pra gente finalizar, a gente, quando entende isso, a gente começa a mudar a nossa frequência. De certo, você já ouviu falar isso algumas vezes. Tudo é frequência, né? E é engraçado porque eu tentava, de alguma forma, explicar isso para mim mesma. Tá, mas e como é que é? Porque a gente não consegue ver, é invisível a frequência. A gente só enxerga aqui, diante dessa perspectiva que a gente tem, o que é material. Só que quando você pensa no mar, você já se perguntou do porquê que o mar nunca para e aquelas ondas sempre rebatem e rebatem e rebatem na areia? Eu já me fiz essa pergunta. Não pesquisei, mas aí hoje me veio um insight. E eu acho que assim, pela minha total ignorância e observação, tô deixando isso bem claro para os haters de plantão, que eu imagino o mundo, ele é praticamente 95% feito de água, assim como o nosso sistema corporal. Agora pega o meu raciocínio, vamos ver se tem lógica isso que eu tô falando. Se o mundo que eu digo o planeta Terra, ele é composto basicamente de água, e quer dizer que é um mar, se existe a real frequência que a gente não consegue enxergar no nosso campo de visão, com os nossos olhos, o universo sente, o planeta Terra sente. E ele sente essa frequência, então, e ele devolve a água em forma de ondas. Exatamente as ondas que preenchem todo o universo. Quando você olha de cima, se a gente estivesse em cima, dentro de um avião e olhasse o mar por cima, não tem onda. Mas quando o mar ele chega próximo, então a areia ali, a terra, é quando a gente escuta e as ondas se quebram. Quer dizer que a frequência ela é real. É por isso que a energia que o mar dispensa todos os dias e o tempo inteiro, 24 horas na areia, é o que existe aqui. Senão, o que mais move? A ciência moderna já fala, a física moderna já fala. A energia, nada se cria, tudo se transforma. Então, é a gente pegar essa energia que tem dentro da gente, a energia que está disposta na natureza, só entender a potência que a gente tem para a gente conseguir ser o que a gente quiser ser. Mas para isso você tem que escolher. Aí agora, em vez de ser a pílula azul da pílula vermelha, você quer ser o jogador lá dentro, o personagem, ou você quer ser o programador? A escolha é sua. Só que a decisão tem que ser tomada primeiro. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.